Olha, você sabe que quando a gente vê, por exemplo, Yasmin Brunet, né, Rafa? Eu olho pra Yasmin e falo, nossa, essa mulher é linda. Ela é linda. Eu tava assistindo esses dias ainda, o Big Brother, ela tava de biquíni, eu falei, olha, essa mulher é bonita, né? Esse bumbum duro que ela tem, olha que bonito. Ela é toda bonita. E aí a gente começa a perceber, Rafa, em algumas entrevistas que ela deu, que ela não se acha tão bonita quanto a gente vê e fala, ela é linda de verdade, não é? Pois é, Kátia, a gente tem algumas entrevistas, né, da Yasmin revelando até desde sempre essa cobrança, né? Desde que ela era adolescente, desde que ela estava ali nos seus 10, 12, 14 anos, já passando por esses momentos. Ela relata que chegou a fazer dieta de 500 calorias, chegou a pesar 49 quilos. A gente separou um trechinho de um podcast que ela falou, justamente para te mostrar ela contando sobre toda essa situação. Meu Deus. Vamos ver? Vamos ver. Ela pega muito no seu pé com pressão estética, Yasmin, tipo, não sei o quê, opinando sobre seu corpo, opinando sobre você, ou tipo assim, não, né? Não, acho que eu galera pego muito no meu pé com isso. Acho que desde pequena, eu sempre peguei muito no meu pé com isso. Na verdade, desde pequena eu já criei, tipo, vários transtornos alimentares, assim, sabe? Eu tomava altos remédios, fazia umas dietas malucas, que eu não sei nem como que eu sobrevivi a essas dietas. Nossa, é que eu tive épocas de fazer um monte de coisas diferentes. Teve uma época que eu tinha um caderno para escrever absolutamente tudo que eu comia, e aí eu contava as calorias e, tipo, não podia passar de 500 por dia. Que absurdo. Me pesava, assim, de 10 em 10 minutos. Teve uma época que eu tomei anfetamina para emagrecer, e fiquei, tipo, doida, zoada, fiquei viciada na anfetamina. É bizarro. E eu fiquei, assim, uma vara pau. E é muito doido, porque como isso é uma doença, você não se vê. Então eu tava pesando 49 quilos. Juro, eu tava esquálida. Tipo, se eu te mostrar uma foto, você vai cair pra trás. As agências, eu morava em Nova York, não queriam trabalhar comigo porque eu tava muito magra. Eu tava aparentando estar doente e não tinha roupa que cabia em mim. Tipo, tudo caía de mim, sabe? E eu ainda, tipo, não conseguia parar de tomar e me achava gorda. É muito doido isso. Hoje em dia, quando eu vejo as fotos, eu consigo ver que eu tava completamente maluca. Mas aí você buscou quando você tratamento. tá no meio... sim. Aí você foi diagnosticada. E agora, sinceramente, eu aprendi a mandar um pouco pra isso, sabe? Tipo, da galera da internet opinando sobre você. Não, de mim mesma. Tipo, dessa cobrança que eu tinha comigo mesma, sabe? Eu acho que esse ambiente de modelo não é um ambiente muito saudável para as pessoas. Então, mas não é o ambiente que muitas vezes ataca a gente, é a cabeça da gente, que é o nosso bem e o nosso mal. Você sabe que agora, enquanto eu assistia a Yasmin falar, eu lembrei que a gente encontrou com ela num restaurante há um tempo atrás. E ela estava num canto da mesa, ela passou pela gente e eu falei pro Rodrigo, nossa, essa mulher é mais bonita pessoalmente ainda do que na televisão. E veja, o que acontece com as pessoas, doutor Leandro, para que elas tenham uma autoimagem tão distorcida, ou uma cobrança excessiva, como ela disse, quando ela era criança, de uma dieta adolescente de 500 calorias. Quer dizer, definha, né, a saúde da pessoa? Definha. É um exemplo muito claro. Ali existe um contexto de um transtorno alimentar, né? Provavelmente, a gente tem vários transtornos alimentares, como a anorexia, que é aquela pessoa que emagrece, perde peso, faz grandes restrições calóricas e às vezes toma até medicamentos. E ela não se enxerga tão magra. Ela até falou uma coisa interessante. Depois, quando eu olhei a imagem, eu vi. Então perceba como o próprio prisma está alterado. Tem genética nisso, obviamente. Também tem histórico de vida. O ambiente é muito importante. Mas... Sabe que o ambiente... Agora o problema é que a gente não tem mais ambiente, né? Agora a rede social chegou... Mas será que o ambiente que ela começou não foi da cobrança que a mãe dela sofria? E a perfeição é um fardo, né? Se você pensar, a perfeição ela é algo absolutamente inalcançável. Ainda mais em termos morfológicos, né? Não tem como. Então você cobra e planta uma pulguinha que nunca mais sai da cabeça da pessoa. Ela, graças a Deus, evoluiu bem, né? E evoluiu com a cabeça melhor. Até tá falando sobre isso. E isso é uma evolução da nossa sociedade. Quando as pessoas vão e falam sobre saúde mental. Mas lógico que ela tá protegida, porque ela é mais conhecida, né? Mas eu acho que ela faz um serviço bonito falando disso. Mas ela também fala o quanto que ela sofre ainda em alguns momentos. Então é assim, acaba sendo mais ou menos orar e vigiar, né? E ela Você foi julgada... tem que vigiar os seus pensamentos, né? E ela foi julgada agora no Big Brother pelo Rodriguinho, né? É puro suco do Brasil isso, né? O homem avaliando, julgando, sei lá, a condição morfológica da mulher. Perceba que tem traços de machismo, sexismo, etarismo, às vezes racismo em algumas avaliações. Junta tudo. Então é cultura. A gente tem cultura, a gente tem contexto e tem fatores individuais de saúde mental. A gente tem muitas perguntas chegando, mas aproveita e já manda as perguntas. Que horas são, Rafinha?
3 e 5? 15 e 5. 3 e 5. É que a gente não tá com relógio aqui, eu tenho que perguntar a hora agora. Vamos Hora certa, né? mandando as 3 e suas 5. dúvidas também. Vamos ver a primeira. Bom, a primeira aí, né? pergunta aqui é até para arrematar, doutora. A Roberta quer saber o seguinte: existe algum tipo de exame que ajuda a identificar se a pessoa sofre com esse tipo de doença? Boa pergunta. A pergunta é excelente, não. Na verdade, o diagnóstico é clínico e depende da impressão. Só 10% das pessoas que têm transtorno dismórfico recebe diagnóstico e tratamento. 10% é Só pouco. 10%. A maioria tá ouvindo aqui a pauta e está sofrendo calada em casa. Porque a pessoa tem um pensamento obsessivo, acha que tem um defeito e ela fica vivendo presa nesse defeito, com perda de autoestima, perda de rendimento. Às vezes é mais fácil ela procurar, às vezes, um cirurgião plástico, um dermatologista, do que buscar um psiquiatra. Não que a gente procurar um cirurgião plástico para fazer a gente se sentir melhor seja ruim. O problema não é o ir. É você nunca achar que você está bem o suficiente. Você meio que ficar dependente total de qualquer procedimento, né? Exatamente. E aí eu vou dar algumas dicas para a pessoa em casa reconhecer se ela pode estar passando por isso ou se possa ter alguém em volta dela, porque a gente também vigia nossos pares, né? A pessoa que se olha muito no espelho ou que evita encarar o espelho, aquela pessoa que está sempre escondendo parte do rosto ou que evita situações de exposição, aquela pessoa que está sempre falando ou queixando daquela mesmo defeito físico, que às vezes a outra pessoa olha e fala, mas isso às vezes é uma coisinha na pele, uma cicatrizinha, um nariz que é uma variação da normalidade, né? Ou o cabelo que tem a característica própria dele. Então isso é importante. Aquela pessoa que está sempre procurando métodos para alterar o corpo. A gente tem até uma série norte-americana, aquele Botched, que tem os, né? Sim, que ali você, ali é o fim da linha, né? Aquela pessoa que às vezes está tão apegada a uma estética na cabeça e ela vai fazendo procedimentos cirúrgicos e E aí mudando sim vai o corpo. se destruindo. É. Porque parece que a busca é tão incessante que ela já não racionaliza mais. Ela perdeu se aquilo. Exatamente. Não é? Às vezes o cirurgião ele olha e fala, olha, não dá, não é razoável o que Sim. você está pedindo. Agora, as pessoas podem ter isso em casa. A gente está falando de 4 a 6 milhões de brasileiros. Gente. 3% da população em várias idades. Homens e mulheres, um pouco mais de mulheres. Tem que ficar de olho. Aquela pessoa que está muito fissurada em um aspecto pontual da sua estética e está alterando o comportamento, seja com melancolia, com esquiva, ela precisa ser avaliada. Ela precisa ser avaliada e essa doença é uma doença que pode ter uma evolução muito ruim. Pode evoluir com depressão, com pensamento de morte. E ela é uma doença meio na calada. Ela vai e a pessoa sofre sempre se comparando, Mas sempre a se pessoa não comenta inferiorizando. muitas vezes com outras pessoas. Às né? vezes não comenta, porque esse é a vulnerabilidade, o calcanhar de Ponto Aquiles. fraco, né? Quando ela ouve uma pauta como essa, ou quando ela vê que acontece com pessoas como a Yasmin, que daí fica grosseiro a doença, né? Que é alguém muito bonita e que tem o mesmo sintoma. Ela se identifica, ela volta e pode tratar. O Meio que tratamento cai na tem bom real, né? resultado se for feito bem rápido e abrangente. Muito bem. Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá, Kátia. A Mônica falou o seguinte: oi, Kátia, boa tarde. É tarde, possível Mônica. que uma pessoa, doutor, que nunca teve nenhuma visão distorcida do próprio corpo desenvolva esse problema de repente? Algo inédito assim? A pergunta é excelente, é possível sim. Muitos já vêm com essa imagem da infância. O mais comum é ela estourar na adolescência, adulta, jovem, mas pode aparecer em qualquer idade. Ela pode aparecer devagarzinho. Chama de Tipo? insidioso. Nossa, eu estou incomodado com essa cicatriz, de repente aquilo vai tomando corpo ao Toda longo de hora parece que você meses, já tá mais anos. feia, a cicatriz. Exatamente. Nossa, eu só vou ser feliz se eu resolver esse problema ou esse culotezinho. Eu tô lendo agora, eu na câmera tô sentindo que eu tô precisando também de uns reparos. Não, você está ótimo. Tô bem, tô bem. Não. Você tá bem, doutor? Não distorça a Mas aí sua são os imagem. filtros doutor. da câmera, o milagre da televisão. Então, assim, a pessoa pode ter isso insidioso, mas tem formas que aparecem meio de repente. Sabe, a pessoa de repente percebe ali uma alteração, às vezes na pálpebra, no cabelo. E a gente tem que tomar cuidado, porque nessa hora a gente tem que fazer uma reflexão e também, às vezes, tem que ver que tipo de coisa está atingindo a gente. Às vezes a gente está perto de pessoas que baixam a nossa autoestima, está numa rede social com um algoritmo e amarrado com padrões de perfeição, de competição, ou de bullying, cyberbullying, isolamento. A gente tem que ver que tipo de padrão que está alimentando e a gente está se desapaixonando de uma coisa que é absolutamente irrelevante.
que não tem que ter esse peso. Que não muda porque a gente nada. não é só forma, né? Não, a gente não é nada de forma. Do pó a gente nasce, pro pó a gente vai. Não tem jeito. A gente tem o Rafa até fez pra gente um vídeo de alguns famosos e famosas que já passaram por isso mesmo e outros passam ainda até calados. Quer ver? Dá uma olhadinha aí. Em 2018, a atriz Bruna Marquezine abriu o jogo pela primeira vez sobre distúrbio de imagem depois de receber uma enxurrada de comentários por supostamente estar muito magra. Em desabafo, ela contou ter feito uso de laxante por cerca de 3 meses para emagrecer após ouvir que estava gordinha, bochechuda e com um quadril largo. A opinião popular convenceu Bruna Marquezine a detestar o próprio corpo, o que a levou a enfrentar a depressão. A estrela de Eta Mundo Bom, Débora Nascimento, também já enfrentou tanto a anorexia quanto a compulsão alimentar. Em poucos meses, chegou a ganhar cerca de 30 quilos. Nessa época, a atriz passou a repudiar a própria imagem. No entanto, procurou como solução filtrar mais o que consumia no seu dia a dia pelas redes sociais. A história da cantora Demi Lovato com seu corpo também é bem conhecida. A voz de Heart Attack foi vítima de depressão, praticava automutilação e desenvolveu distúrbios alimentares devido ao problema de imagem. Atualmente, Demi participa ativamente de campanhas de conscientização de anorexia e bulimia. No mundo dos influenciadores digitais não é diferente. Rico Melquiades revelou vício em remédios após ataques por sua aparência. O vencedor de A Fazenda 13 desabafou nas redes sociais e disse que as críticas o levaram a desenvolver dependência de remédio para conseguir dormir. Outra consequência do transtorno de imagem foi a decisão de realizar cirurgias plásticas e diversos procedimentos estéticos no rosto. Ele não poupou recursos para realizar a sua transformação. Rico chegou a dedicar mais de 50 mil reais aos procedimentos. A humorista J.K. abriu o jogo e contou a razão da retirada de seus procedimentos estéticos. A influencer afirmou que tinha distorção de imagem e chegou a aplicar cerca de 3 litros de ácido hialurônico no rosto. Ela também contou ter pensado que a reversão dos procedimentos prejudicaria sua autoestima, mas na verdade acabou se sentindo melhor. O fato é que o transtorno de imagem ou a disformia corporal atinge todas as classes. Por isso, fica ligado nas dicas de hoje. E caso se identifique, procure assistência médica e psicológica imediatamente. Então, a gente falou do Rico e ele continua passando pelo mesmo problema. Ele tá ruim. Sabe o que é muito triste, gente? Porque às vezes, eu vou falar uma coisa que eu acho. E aí, se você em casa já fez isso, começa a pensar se você não precisa de uma ajudinha. Às vezes, quando você vê uma pessoa muito bem resolvida, ou a pessoa tem umas atitudes que você gostaria de ter, mas você não tem coragem, ao invés de você olhar para aquela pessoa e você falar, nossa, se ela conseguiu, eu vou conseguir, eu só tenho que planejar como eu vou fazer isso, você destrói aquela pessoa. Você vai e você fala absurdos na rede social daquela pessoa para ver se ela, ao invés de você chegar aonde ela chegou e você sempre gostaria de chegar e não tem coragem de dar o primeiro passo, você tenta derrubar ela. E às vezes você não sabe como está o emocional daquela pessoa, né, doutor Leandro? E aí talvez a pessoa tenha, infelizmente, sucesso em relação àquela pessoa. Com o Rico é isso que acontece. Quanto que ele ficou vulnerável, ele se modificou pelo que os outros achavam, não o que ele achava. Não é? Hoje em dia, com essa capacidade das pessoas se comunicarem, darem opinião, a gente tem muito isso dos haters, dos ataques, sempre desse viés um pouco destrutivo, mas isso vale para o dia a dia também. Sim. Às vezes a gente encontra uma pessoa e a gente parte do pressuposto que aquela pessoa está bem emocionalmente, que ela aguenta a minha violência, a minha raiva ou a minha razão. Sim. Tem uma frase do The Wonder, que é aquele filme, aquele filme que a criança tem uma dificuldade facial. Sim, e ela fala lembro. assim, a frase é mais ou menos assim, seja gentil, porque todo mundo trava uma grande batalha. É o verdade. Extraordinário, É o o Rodrigo me disse aqui. Extraordinário, isso. Extraordinário em português, The Wonder é o nome original, um filme lindíssimo. E ele fala, seja gentil, porque todo mundo trava uma grande batalha. Às vezes a gente vai com a nossa razão e com a nossa impulsividade ou com a nossa disposição e julga como se o outro tivesse Verdade. capacitado. E às vezes a gente acaba sendo violento. E que direito Essa a gente violência tem de volta. fazer isso, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque isso que a gente
propaga é o que a gente colhe. Porque é o mesmo mundo, é a mesma rede, a gente vive em comunidade. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado. E essa gentileza, esse cuidado, essa coisa de tentar sempre ver um aspecto um pouco mais positivo, elogiar com mais veemência, criticar mais em off e ouvir o outro lado, essa chance do contraditório. A gente perdeu isso na rede social. A gente olha uma foto e a gente quer julgar, quer avaliar, quer destilar os nossos Você problemas. quer ser sincero, mas quando a pessoa é sincera com você, tu não gosta. Não é verdade? É basicamente A gente vai ter que evoluir como sociedade, porque esse modelo não está dando certo. Não a gente está adoecendo dos dois lados do post, né? Agora, baseando no que você falou, Bruna Marquezine cabe bem nisso. Ela estava esteticamente, até para o mundo da moda, em ordem. Mas tanta gente falava que ela estava com um quadril largo, estava gordinha, que ela começou a fazer um monte de absurdos para emagrecer. E depois dos desfiles, ela não era aprovada porque ela estava magra demais. Nossa. A roupa caía. E ela fala de roupa, gente, que é número 36, normalmente. 34, 36? Você percebe aí o fardo da perfeição. A perfeição ela é inatingível, porque você vai para um lado, vai para o outro e a perfeição nunca ela é alcançável. Ou você aceita a imperfeição, que é o traço da nossa humanidade, é a imperfeição, a assimetria e essa coisa de você ser diferente e conseguir funcionar assim, ou você vai robotizar. Todo mundo vai usar o mesmo filtro, vai harmonizar igual o rosto, todo mundo vai virar robô. E aí não vai dar conta emocionalmente. É mais ou menos assim que uma leva tá andando, né? Tá tendo aquele processo de pasteurização de imagem. Você resolve no bisturi, às vezes, uma coisa que não é do corte. É aqui, ó. Então, mas aí isso o bisturi não vai resolver. Porque depois de um tempo, o problema tá lá ainda. Porque o Que é a problema aceitação. é a cabeça da gente, não é a parte externa. E aí a gente começa a pensar o quanto que é um grande sofrimento para muita gente envelhecer. Porque imagine, você passou a vida inteira pensando desse jeito. E você sabe que com o passar dos anos você vai se modificando e as pessoas não vão aceitando. Então imagina como é a cabeça de uma pessoa dessa. Por isso a gente tem que ter carinho, amor incondicional, olhar para o outro como a gente gostaria que olhassem para a gente, né, doutor Leandro? Eu acho que a diferença é essa. Vou passar para vocês contatos, doutor Leandro Teles, ó, @NeuroLeandroTeles. Vai lá, siga o doutor Leandro Teles. Deixa eu mostrar o livro. Pera aqui, ó. Isso aqui é ótimo, ó. O Cérebro Ansioso. E tem outros tantos livros maravilhosos, de uma leitura muito fácil. E o que é legal, a gente se identifica em muita coisa. Experiência própria. E aí você começa a ver que o seu cérebro pode ser ansioso, mas você pode aprender a controlar o seu cérebro. Não é verdade? Obrigada, foi uma honra tê-lo aqui, viu? Foi mesmo.